Olá, seja muito bem-vindo a mais um Avicultura e Suinocultura aqui no AgroMais. São várias as causas que afetam a qualidade dos ovos. É preciso observar características da casca, gema e clara. E para que o produto se desenvolva bem, o produtor tem que cuidar da nutrição, manejo, genética e prevenção de doenças aviárias. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o Gustavo Schoffer, que é médico veterinário e gerente técnico de avicultura da Vaccinova. Gustavo, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Raíssa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que possa contribuir com os telespectadores para tirar algumas dúvidas em relação à qualidade de ovos relacionada a algumas enfermidades de importância da avicultura. A gente que agradece a sua participação e já falando de algumas enfermidades, a bronquite aviária é um dos principais problemas quando se trata da saúde das aves, né? Queria que você trouxesse um panorama geral dessa doença, o que ela causa nas aves e como é feita a prevenção. Raíssa, a bronquite infecciosa é uma doença que já está, já está presente nos plantéis avícolas há muito tempo, né? Desde a década de 50, 60, lá a gente já começou a identificar esses problemas na avicultura de forma geral. E desde lá, desde as primeiras identificações dessa doença, várias pesquisas foram realizadas buscando entender um pouco melhor as características desse vírus, bem como a relação que ele traz com o hospedeiro, que é a ave, né? Então, com o passar do tempo, conseguiu-se entender que há características, o vírus é o mesmo, é um coronavírus, né? E esse coronavírus traz algumas características diferentes que são, em algum momento, é, classificadas em sorotipos diferentes. Então, esses sorotipos diferentes, eles podem, entre sorotipos, inclusive vírus pertencentes ao mesmo sorotipo, apresentar algumas características diferentes. Então, eu posso ter algumas regiões do mundo em que um sorotipo prevalece, existem algumas regiões em que vários sorotipos são encontrados, é, interagindo muitas vezes ou agindo de maneira concomitante, e assim também outros sorotipos vão muitas vezes, com o passar do tempo, com a ocorrência de novas mutações desse vírus, vão aparecendo novos sorotipos e novas variantes desse vírus, cada um com uma característica de ação diferente. Alguns podendo ser mais, alguns podendo ser menos patogênicos, e alguns causando maior ou menor problema em diferentes sistemas ou órgãos da ave. Então a gente sabe que esse vírus possui uma característica inicial de se replicar no trato respiratório, né, inicialmente, e daí vem o seu nome de bronquite infecciosa, porque ele causa realmente uma inflamação nos brônquios, no trato respiratório da ave. É, Inicialmente ele foi muito associado aos problemas respiratórios visíveis, né, aos estertores, ao aparecimento de o que o produtor lá no campo muitas vezes chama de ronqueira, né, então é muito associado a isso. No entanto, com o passar do tempo, a gente verificou também que alguns sorotipos ou algumas cepas de campo, elas não necessariamente causam aquele estertor ou aquele problema respiratório característico. Ele pode muitas vezes afetar também outros órgãos, outros sistemas na ave. Então, como se sabe, ele acaba se replicando inicialmente e ele tem uma afinidade muito grande pelo tecido epitelial, né? Então, pelo tecido epitelial ciliado, que está presente justamente na traqueia como sendo uma forma de defesa do organismo, né? Para fazer com que o muco seja expelido da traqueia e não ocorra nenhuma doença ali. O vírus vai justamente se replicar nessa barreira inicial do organismo e vai destruir essa célula, permitindo com que outros agentes possam agir concomitantemente aí. Mas a gente sabe que essas mesmas células ciliadas, esses mesmos epitélio ciliado, ele não existe somente na traqueia. Outros órgãos também possuem esse tecido, esse tipo de célula. Então, um dos outros exemplos é o rim e o trato reprodutor da ave.
E aí que vem o grande negócio, né? Então ele faz o vírus muitas vezes, algumas cepas ou alguns sorotipos têm uma afinidade de se replicar inicialmente no trato respiratório e num segundo momento eles partem para se replicar, eles acabam entrando na via sistêmica da ave e acabam se replicando nesses outros tecidos, nesse outro tecido epitelial ciliado lá no rim ou lá na traqueia. Já os vírus que possuem uma afinidade maior pelo trato reprodutivo, que é justamente onde o ovo vai ser composto lá no trato reprodutor, né, em que todos os componentes, desde a gema até a clara, até a casca do ovo é formada lá dentro do oviduto, o vírus acaba afetando justamente essas células. E daí, por consequência, a gente acaba tendo alguma alteração na qualidade desse ovo. Então, esse ovo ele acaba muitas vezes é, aparecendo com algumas deformidades na casca. Eventualmente, os componentes eles não são os mesmos. A gente acaba tendo um ovo mais visivelmente mais liquefeito. E aí hoje existem inclusive alguns equipamentos que conseguem mensurar de maneira mais detalhada quais são os componentes que estão ali sendo afetados, né? Mas é muito fácil visualmente verificar uma clara mais liquefeita. E eu tendo um ovo com uma clara mais liquefeita e com a casca do ovo afetada, além de isso afetar é, ou possibilitar com que esse ovo depois de posto ele tenha uma maior facilidade de contaminação no ambiente em que ele se encontra, shelf life ou a vida útil desse ovo muitas vezes é afetada lá também. Então, muitas vezes é um ovo que acaba trincando com maior facilidade, ele acaba quebrando com maior facilidade, ele não tem um aspecto adequado muitas vezes para a gente colocar esse produto na gôndola, ou ele pode muitas vezes sofrer alguma rejeição pelo próprio cliente, né? Ou pelo consumidor que vai utilizar esse ovo. Então, isso acaba afetando toda a cadeia para frente e muitas vezes impactando também no valor que eu vou conseguir ou que o produtor vai conseguir por esse ovo, né? Então, de forma resumida, mais ou menos, fazendo uma introdução aí, Raíssa, eu acho que é um overview mais ou menos isso que a bronquite tem, afeta diretamente aí na ave e o ovo, né? Certo. E a partir do momento que o consumidor compra essa carne dessa ave ou consome esse ovo, há algum malefício para a saúde do consumidor? Não, Raíssa, a bronquite infecciosa, apesar de ser um coronavírus, e que muitas vezes lá no início da nossa pandemia algumas pessoas confundiam, né, por se tratar de um coronavírus, é, por ser classificado também como um coronavírus, ele não possui relação nenhuma com o coronavírus que hoje afeta, afeta a humanidade, afeta as pessoas. Então, ele é um coronavírus classificado dentro dos coronavírus também, mas está classificado como um vírus que afeta somente as aves e pode afetar diferentes espécies de aves aí, né? Ele possui uma característica de rápida disseminação e ele acaba se disseminando rapidamente entre o plantel, né? As aves que estão dentro do mesmo galpão e em galpões diferentes, né? Então ele tem uma capacidade de se disseminar muito rápido, mas não tem relação nenhuma com não vai causar nada no ser humano, né? Então ele não tem importância zoonótica nenhuma. Certo. E já para o produtor, né? Esse prejuízo por causa dessa doença pode ser impactado, e pode impactar de que forma no plantel dele? E também como prevenir, como tratar esses casos? Perfeito. É, existem, como eu comentei, diferentes formas da doença se apresentar nos lotes, né? Então, o coronavírus, o vírus da bronquite infecciosa aí, a gente sabe que existem diferentes sorotipos, e dentro de um mesmo sorotipo, eu posso ter vírus com características diferentes que podem apresentar graus de patogenicidade diferentes, inclusive com características diferentes de qual tecido ele vai afetar em maior grau. Então,
Uma característica muito interessante aqui no nosso país, no Brasil, é que a gente possui apenas dois sorotipos muito bem estabelecidos de bronquite infecciosa, que são o sorotipo de Massachusetts e o sorotipo BR1, assim intitulado porque justamente remetendo a uma cepa que foi identificada como somente aqui no Brasil estando presente. E depois, em um segundo momento, se verificou que outros países da América do Sul também possuem esse vírus. Mais recentemente, a avicultura acabou identificando, isso ocorreu no ano passado, a introdução de um novo sorotipo que não era comum aqui no país. E isso se iniciou principalmente pela região sul, mais especificamente no Paraná, em que ocorreram as primeiras identificações de um sorotipo diferente desses dois que vinham se sobressaindo na avicultura aqui no Brasil de forma geral. Então, quando eu trato especificamente do que a gente tem de realidade aqui no Brasil, o sorotipo Massachusetts, ele possui uma relação muito grande com os problemas respiratórios aparentes, ou aqueles que eu consigo verificar os estertores, ou identificar os estertores, muito associado ao problema respiratório do trato superior, né? Então, já a BR1, o sorotipo BR1 possui características diferentes. Algumas cepas podem ter um, uma característica de apresentar na ave o problema respiratório aparente, ou na grande maioria das vezes a gente nem percebe o problema respiratório e a gente vai direto para os problemas relacionados ao trato entérico, trato renal e trato reprodutor. Então, muitas vezes ela acaba passando um tanto quanto despercebida na nossa produção. Muitas vezes a gente não vê sinal clínico aparente nenhum, não há mortalidade das aves, eventualmente uma leve queda de produção, e eventualmente nem a queda de produção é verificada, apenas com a presença do vírus nos plantéis, essa piora na qualidade dos ovos. Então, piora tanto na qualidade da casca, como na qualidade interna do ovo, tanto da clara quanto da gema, que muitas vezes a gente consegue verificar isso a partir da mensuração da densidade específica desse ovo. Então, basicamente são esses os cenários que a gente vive. Voltando um pouco atrás também, relacionado ao sorotipo Massachusetts, há uma intimidade maior desse vírus com os problemas respiratórios visíveis, mas não quer dizer que esse vírus também não cause problemas renais ou problemas no trato reprodutor. Ele pode causar isso também. E a prevenção passa pelo uso adequado das vacinas. Então, pelo uso das vacinas que possuem um grau de homologia muito grande com o desafio de campo. Então, a gente sabe hoje que para desafios de Massachusetts, a gente precisa usar uma vacina que contém o sorotipo Massachusetts, que é homólogo a esse desafio, e da mesma forma, para os desafios de sorotipo BR1 no campo, a gente deve utilizar vacinas homólogas a esse vírus que circula no campo. E como é que a gente está na oferta desses produtos aqui para o nosso mercado? Hoje a gente tem diferentes empresas, diferentes laboratórios que produzem essas vacinas, né? Tanto vacina voltada para o sorotipo Massachusetts quanto para BR1. Então a gente tem essa disponibilidade hoje já. Meados de 2015, se não me engano, já começou-se a introduzir a vacina com sorotipo BR1, se não estiver enganado, aproximadamente em 2014, 2015, houve a introdução da vacina BR1 no Brasil, e hoje a gente tem aí mais players já trabalhando com essa vacina. Então, a gente tem diferentes laboratórios, tanto com vacinas Massachusetts e suas variações, né? Então, a gente tem vacinas diferentes para a prevenção do desafio com cepa Massachusetts, bem como a gente tem diferentes vacinas para BR1 também. E o uso sempre se recomenda fazer o uso associado dessas duas vacinas, justamente porque esses dois sorotipos estão amplamente disseminados nos plantéis avícolas do Brasil inteiro. E, paralelo a isso, Gustavo, o produtor tem que cuidar do manejo, da nutrição dessas aves. Como a gente define, então, que esse contexto está adequado
para ajudar a afastar esse tipo de doença do plantel? Muito bem lembrado, Raíssa. A gente precisa ter esse cuidado com a vacinação adequada, mas, lógico, associado sempre aos cuidados de manejo e biosseguridade principalmente. Por quê? Porque a biosseguridade ela vai ajudar a evitar com que muitas vezes esses agentes adentrem os nossos plantéis, e uma vez eu tendo esse desafio dentro de um plantel, dentro de um galpão, de uma granja, isso me permite identificar rapidamente e eu conseguir evitar com que isso se dissemine para plantéis circunvizinhos. Então, a associação de um manejo adequado vai fazer com que essa ave consiga ter uma imunidade mais adequada, consiga responder melhor às vacinas que são fornecidas a ela, assim como a vacina de bronquite infecciosa, é, vai fazer com que essa ave tenha uma produção melhor associada a uma imunidade mais adequada. Então, toda vez que eu infringir alguma regra de manejo, de bem-estar da ave, de biosseguridade, eu aumento as chances para que qualquer desafio possa afetar a ave. E isso inclui a bronquite infecciosa. Então, a gente pode citar aqui também outras doenças que acabam afetando a qualidade dos ovos, né, como as micoplasmoses, pneumovirose, a própria EDS, adenovírus, muitas vezes na postura acaba afetando a qualidade de aves, e bronquite acaba sendo mais uma delas. Né, e como a gente tem esse desafio amplamente disseminado na avicultura, isso acaba muitas vezes passando por despercebido. Outro ponto muito importante é a nutrição. Né? Então, às vezes, a nutrição desbalanceada, a gente sabe que é, a ave, atualmente as linhagens de aves, elas estão pondo um ovo por dia. Então, cada 24 horas, essa galinha acaba colocando um ovo. E para isso, ela extrai nutrientes da corrente sanguínea para conseguir formar esse ovo. E se a nutrição não estiver adequadamente balanceada, essa galinha acaba não tendo os nutrientes suficientes para conseguir formar um ovo de maneira adequada e formar uma casca de ovo adequada e, por consequência, ter um produto final de qualidade superior. Né? Certo, e quando a gente fala de qualidade do ovo, a casca seria aí o elemento principal? Qual a função da casca em fornecer esse produto de alta qualidade? Com certeza, a casca possui uma importância muito grande aí dentro desse contexto. Quando a gente fala especificamente da postura e em que os ovos são produzidos para o consumo humano, a qualidade da casca vai interferir diretamente na capacidade de alguns micro-organismos que circulam no ambiente, que estão no ambiente normal da granja ou de qualquer ambiente em que a gente se encontra, evite com que essas bactérias que estão nesse ambiente acabem conseguindo adentrar ao ovo, né? Ou seja, ultrapassar essa barreira física, ultrapassar essa casca e fazer com que esse ovo, essa bactéria se replique na clara ou na gema desse ovo, fazendo com que o shelf life ou a vida útil desse ovo reduza. Então, quando a gente fala das reprodutoras de ovos que são produzidos, ovos embrionados, que são produzidos justamente para gerar uma nova ave, ou gerar um pintinho, gerar o frango de corte, ou uma matrizinha, uma vozinha, é, nesse sentido a gente acaba tendo um impacto direto também na contaminação desse ovo. E isso vai fazer o quê? Com que a gente tenha um menor grau de eclosão desses ovos, ou seja, se para cada 100 ovos postos se a minha eclosão é de 87, 86, 85% diferente, lógico que isso varia de acordo com a idade, varia com diferentes fatores, mas eu vou ter um impacto diretamente nessa eclosão, eu vou ter uma redução desse percentual de ovos que são produzidos e quanto desses ovos vão realmente gerar pintinhos, né? E isso, uma vez tendo uma redução disso, consequentemente eu tenho impactos enormes ou acaba tendo impacto no prejuízo, impactos econômicos na empresa aí, sabendo que justamente hoje em dia a gente está produzindo
ovo praticamente no prejuízo aí, né, com custos extremamente elevados, e um produto sendo colocado na gôndola muitas vezes não pagando o custo de produção desse produto, né? Então acaba a gente tendo um impacto financeiro direto aí nessa produção. Certo, realmente a situação a gente tem acompanhado é complicada para o produtor. Agora, falando das características da gema e da clara, como esses dois itens, né, que compõem o ovo poderiam ser tratados como de qualidade, né? Que características são essenciais? Hoje a gente possui alguns equipamentos que conseguem mensurar isso de maneira muito mais adequada do que as avaliações a olho nu, evidente, né? Mas a olho nu, muitas vezes, a gente consegue verificar, geralmente está associado a um ovo mais liquefeito. Então, por exemplo, eu ter um ovo que possui uma clara muito mais liquefeita, que ela acaba se esparramando, se desfazendo quando eu rompo esse ovo e acaba liberando essa gema, essa clara dentro de algum recipiente, visivelmente quer dizer o quê? Que essa clara não vai conter os mesmos níveis de proteína, os mesmos níveis dos principais elementos que compõem essa casca, essa clara ou essa gema no ovo. Então, isso consequentemente vai fazer o quê? Quando eu falo novamente, de reprodutoras, a chance de eu ter uma progênie ou um pintinho que vai nascer desse ovo muito mais debilitado ou com menor chance de conseguir chegar ao final da sua vida, né? Muitas vezes ele acaba morrendo por alguma intercorrência lá na fase inicial da vida ou demonstrando uma debilidade maior para conseguir crescer. E quando eu falo do ovo que vai para o consumo, né? Então esse ovo acaba tendo uma vida útil muito menor lá na gôndola do mercado, né? Então, em vez de ele durar aí algumas semanas, meses, ele acaba durando muito menos e eu acabo chegando em casa com um ovo muitas vezes para utilizar ele. Esse é um ovo que já vai apresentar muitas vezes alguma característica aí que não me permita conseguir fazer o uso dele. Certo, Gustavo, e quando a gente fala de saúde animal, né, voltado para as aves principalmente, qual a principal mensagem que a gente tem que deixar para o nosso produtor que está acompanhando? Eu acho que é sempre importante trabalhar sobre diferentes frentes, né? Então, como a gente já comentou, ter um manejo adequado com as aves, uma ambiência adequada, ter uma biosseguridade adequada, investir principalmente na questão de biosseguridade, eu fazer com que essas aves que a gente não infrinja as regras de bem-estar animal dessas aves, eu ter um programa vacinal adequado para aquela região, para o meu desafio que estou passando, ou para o desafio que aquela granja em específico está passando, eu ter conhecimento do status sanitário daquela granja, daquela região, todos esses são pontos muito importantes e que a gente precisa trabalhar eles de maneira conjunta dentro de uma granja, né, para que realmente a gente obtenha o máximo de sucesso, para que a gente tenha um produto de maior qualidade e que esse produto de maior qualidade venha a atender de maneira adequada os nossos consumidores, né? Que a gente consiga atender ou consiga produzir algo que depois lá na gôndola tenha um nível de qualidade elevado e consiga ter um shelf life adequado. Então, esses cuidados, o feijão com arroz, muitas vezes que a gente chama aqui a campo, né, fazer o feijão com arroz é de extrema importância, né, fazer com que essas aves realmente se sintam bem dentro dos galpões, que a gente consiga atender as necessidades nutricionais que as linhagens nos exigem, né, então desde manejo, ambiência, isso tudo trabalhando junto com certeza vai aumentar a possibilidade de a gente obter um sucesso. Certo? E essa é uma demanda dos próprios consumidores, né? Bem-estar animal é uma tendência, né? Que isso seja cobrado cada vez mais por parte dos mercados que compram. Com certeza, e cada vez mais se vê que quanto melhor eu trabalho a questão de bem-estar animal nas aves, melhor essa ave me responde em produção e em sanidade. Menos essa ave vai estar doente e melhor ela vai produzir. Então, consequentemente, menor custo de produção. Tá certo, Gustavo. Olha, quero agradecer a sua participação aqui conosco, essa quantidade de informações preciosas para o nosso produtor que está acompanhando o programa. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Raíssa, e agradeço a todos os espectadores e me coloco à disposição sempre que for necessário. Tá certo, volte sempre, Gustavo. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você pode assistir essa e outras entrevistas em nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. Aproveite para seguir as nossas redes sociais, @agromaistv. Obrigada, até a próxima.